fazer um vídeo sobre a minha história de vida. Conta como que foi a história de vida. Eu nasci em Paracambi. Conta só um pouquinho da minha história. Aí em outros vídeos eu conto mais detalhadamente cada parte da minha história, mas hoje eu vou fazer um resumo rapidinho de 10 minutos. Eu nasci em Paracambi. Nem sei se a imagem tá boa. Tô aqui na varanda. Eu nasci em Paracambi. Aí eu fui pra... Eu só nasci em Paracambi, mas eu vivi mesmo, morei mesmo em Nova Iguaçu. Aí, com mais ou menos uns... Aí eu ia na igreja quadrangular nessa época, quando eu era pequenininha. Aí, nasci na igreja, né? Minha mãe sempre foi cristã da igreja. Quando eu nasci, ela estava na igreja quadrangular, mas ela já foi da Igreja da Graça, já foi não sei, da Assembleia, sei lá. Eu já fui de várias igrejas. Mas quando eu nasci, ela estava na igreja quadrangular e o meu pai estava desviado, porque ele foi da Assembleia de Deus quando era mais novo, mas se desviou. Aí minhas irmãs também iam na igreja, porque eu tenho 3 irmãs, né? E a gente ia na igreja, só meu pai que não ia na igreja. Aí, o que acontece? Aí, desde pequena já ia na igreja quadrangular, não me lembro muito bem, né? Aí, quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos, eu fui morar no Rio Grande do Sul, com a minha família toda, né? Meu pai foi transferido para lá. Aí eu fiquei mais ou menos 1 ano e 8 meses. E lá a gente ia na igreja Assembleia de Deus, mas não ia muito. Ia, mas não ia muito. Ia às vezes, ia pouco. Aí, tem um helicóptero passando aqui. Aí, depois, fiquei lá no Rio Grande do Sul, 1 ano e 8. Lá a gente morou numa casa de vila. Aí depois a gente morou num apartamento, num condomínio. E nesse condomínio era muito bom morar lá, porque tinha muita criança, a gente brincava bastante de patins. Tenho muita lembrança boa, sabe? Aí eu fiz o CA. No CA, eu acho que o pré eu fiz no Rio de Janeiro. O CA eu fiz lá no Rio Grande do Sul, né? Na cidade de Rio Grande, litoral do Rio Grande do Sul. O CA, no CA teve um desfile de moda, né? Um desfile para as crianças desfilar. Desfile de moda. Eu participei desse desfile de moda. Tenho foto, tenho vídeo dessa época, mas eu não ganhei o desfile de moda. Aí depois nessa época eu nem sabia ler, escrever, nem nada. Aí eu fui para a primeira série, lá no Rio Grande do Sul, não sabia ler e escrever, porque lá o ensino é muito fraco. Assim, tem escolas que são fortes, né? Mas a escola que eu tava não era uma escola forte. Era uma escola bem fraquinha, um ensino bem fraco. Então, eu tava na primeira série, não sabia ler e escrever. Então, eu comecei a ler e escrever muito tarde, lá para os 7 anos ou mais. Eu conseguia escrever pouquíssimo e eu conseguia ler pouquíssimo.
com muita dificuldade. E é, aí é, era a primeira série, mas eu não sabia fazer conta de somar, dividir, multiplicar, dividir, não sabia ler e escrever, não sabia nada. Eu sabia escrever só o meu nome, né, com 7 anos na primeira série, e eu conseguia ler coisas com muita dificuldade, conseguia escrever poucas coisas com muita dificuldade. Aí eu voltei para o Rio de Janeiro. Aí a segunda série, aqui no Rio de Janeiro, eu fui para uma escola particular aqui no Rio de Janeiro. E as escolas aqui no Rio de Janeiro já são mais fortes, já são mais difíceis. E se for particular, é difícil ainda. Então não conseguia acompanhar, porque na segunda série todo mundo já sabia tudo, já sabia ler, escrever, já sabia conta de somar, dividir, multiplicar, diminuir, e eu não conseguia aprender, não conseguia acompanhar, porque o ensino era muito, muito forte para mim. Mas claro que eu conseguia aprender a ler e escrever, mas eu não conseguia aprender a tabuada, né? Não conseguia aprender a dividir, não conseguia aprender as contas de multiplicar, nem de somar, nem de diminuir. Só algumas coisas assim de somar e diminuir eu consegui aprender só o básico, só um pouquinho. Mas assim, conta da tabuada assim de multiplicar, dividir, não aprendi nada. Aí, até hoje eu não sei nada de somar, diminuir, multiplicar, dividir, não sei, só o básico assim de somar e diminuir, mas só o básico mesmo e com muita dificuldade. Multiplicar, dividir, eu não sei fazer nada, nada, nada. Não sei nada da tabuada. Aí como você me pergunta como que eu consegui chegar na faculdade. Eu passei em 8 faculdades federais, sem saber somar, dividir, multiplicar e diminuir. Hoje eu já consigo ler e escrever direitinho, mas matemática para mim eu sou muito ruim. Física também sou muito ruim. Português eu gosto, mas eu também sou muito ruim. Quase todas as matérias eu sou ruim. Difícil uma matéria que eu tire nota boa. Biologia, eu sou muito ruim, sem nada. Por que que isso aconteceu? Porque eu tenho dificuldade de aprendizagem. Eu tenho muita dificuldade de aprendizagem. Por que que eu tenho dificuldade de aprendizagem? Por que que eu tenho dificuldade de aprender? Tem pouca inteligência, né? Por que que eu tenho tanta dificuldade de estudar? Eu gosto de estudar, mas eu não consigo estudar, não consigo aprender, não consigo prestar atenção, não consigo, eu me distraio, não consigo entender, demoro muito, muito, muito para entender, não consigo aprender, demoro muito, muito para aprender. Às vezes eu fico estudando o dia inteiro, não aprendo, não entendo. Por que que eu tenho tanta dificuldade de aprendizagem assim? Porque minha mãe e meu pai me batiam muito, minhas irmãs também. Só que a minha mãe me batia assim todo dia. E meu pai me batia assim uma vez por mês, uma vez por semana. Só que ele me batia mais forte. Minha mãe me batia mais fraco. E minhas irmãs me batiam de vez em quando, assim. Uma vez por semana, assim, uma vez por mês. Aí eu tava sempre apanhando. E por causa dessas palmadas, alterou a minha cabeça. Aí eu não conseguia, alterou minha inteligência, não conseguia estudar direito. E também eu acredito que trouxe vários traumas psicológicos, assim, trouxe.
me trouxe várias consequências ruins na vida adulta, né? Porque a criança que apanha quando é pequena, depois quando ela cresce, ela fica com ansiedade, depressão, medo, fica com várias coisas e também fica com problemas cognitivos, problemas na inteligência, problemas para conseguir estudar, conseguir se relacionar, problema de todo tipo. Aí eu até cresci, fiquei gordinha também por causa da minha ansiedade, que quando eu fico ansiosa, acabo comendo um pouquinho a mais, né? Geralmente, sim, à noite eu fico ansiosa, eu acabo comendo um pouquinho a mais, assim, pão, biscoito, essas coisas. Por isso que eu tô gordinha hoje. E essa ansiedade é consequência de quando na minha infância eu tive muitos traumas, que eu apanhava muito dos meus pais. Aí, como eu tava dizendo, né? Aí quando eu tava mais ou menos com uns 13 anos, com 13 anos eu tava na Assembleia, tava firme com Deus, tinha várias experiências com Deus, aceitei Jesus com 13 anos, ia na igreja, na Assembleia de Deus, andava na sã doutrina do Senhor, não usava joias e maquiagem, não usava blusa de alça, não usava short, assim, é, às vezes eu usava short sim, usava short para ir na escola, usava calça para ir na escola, mas em casa eu usava saia, na igreja eu usava saia, na rua eu usava saia, mas às vezes eu usava short em casa, mas na igreja eu só ia de saia, não ia de calça, não, nem de short. Andava na sã doutrina do Senhor, mas eu não entendia o que que era a sã doutrina do Senhor, porque na Assembleia de Deus eles não ensinam nada sobre santidade, eles não ensinam nada sobre essa doutrina do Senhor, eles não ensinam nada sobre libertação de vaidade, sobre santificação do corpo, santidade externa. Eles não ensinam nada sobre essa doutrina do Senhor, eles não ensinam por que, que maquiagem é pecado, eles não dão estudo bíblico sobre isso, porque eles não sabem nada sobre isso. Eles só falam que não pode. Eles não falam nem que é pecado e que vai ser condenado ao inferno. Eles só falam que não pode porque a igreja não deixa e não pode porque não pode. Eles não falam nenhum motivo. Então eu não entendia. Eu andava na sã doutrina do Senhor, mas eu não tinha nenhum conhecimento bíblico sobre isso, sobre a sã doutrina do Senhor. Por que que vaidade era pecado? Por que que maquiagem era pecado? Por que que calça feminina era pecado? Eu não sabia de nada disso. Aí, com 13 anos, mas eu estava muito firme com Deus, recebendo vários sonhos de revelações de Deus, tendo várias experiências com Deus. E aí, com 14 anos, eu fui para com 13 anos, eu fui para o Rio Grande do Sul, fiquei lá 3 anos e meio. Aconteceram muitas coisas lá, né? Que depois eu vou fazer um outro vídeo explicando o que aconteceu lá. Mas assim, foi bem difícil morar lá no Rio Grande do Sul de novo, né? Por 3 anos e meio, porque às vezes, às vezes não. Lá eu ia na igreja quadrangular e, às- e depois eu passei na igreja Assembleia de Deus. Mas foi um momento muito bom, porque na igreja quadrangular era muito legal, muito divertido, tinha muito evento, muita coisa. Lá que eu comecei em bastante show evangélico, bastante evento evangélico, e na igreja quadrangular, né? Era uma igreja muito jovem, bastante animada, tinha hum, muita coisa para jovem, né? Uma igreja bastante animada. E foi uma forma diferente de servir a Deus, uma forma mais jovem, mais moderna, mais animada. Aí, tá, depois eu conto como que foi. Em outro vídeo eu conto mais tudo sobre o Rio Grande do Sul, tá? Então aqui eu vou fazer só um resumo mesmo.
Aí lá no Rio Grande do Sul tive depressão, tentei acabar com a minha vida assim, desistir da vida, né? De, não viver mais. Aí pensei em partir, em tirar minha vida, essas coisas. Tive depressão e tá. Aí aconteceram várias coisas lá, difíceis. Aí, só que lá eu evangelizava muito, porque a igreja quadrangular é uma igreja que incentiva muito a evangelizar. Então, eu não evangelizava na escola, todo mundo, na rua. Então, eu gostava muito de evangelizar. Com 14 anos eu não era batizada no Espírito Santo, mas eu me batizei nas águas com 14 anos. Aí foi muito bom meu batismo, mas eu não estava completamente liberta, porque eu me batizei de calça. Então, se eu quiser me batizar de novo, eu posso me batizar de novo, porque eu não estava preparada, eu não estava completamente liberta, porque eu ainda estava com o pecado da calça. Aí, os outros pecados eu não tinha, só tinha esse pecado da calça, porque eu não sabia, né? Mas agora, se eu me batizar de novo, tem que ser no rio, não pode ser na piscina, não pode ser no tanque. Batismo verdadeiro é batismo no rio. Aí, com 15 anos, eu fui para a Igreja Assembleia de Deus, fui batizada no Espírito Santo, foi muito bom. Foi difícil ser batizada no Espírito Santo, mas eu consegui. E assim, eu me santifiquei, busquei a Deus. Eu tinha, assim, um pouquinho de vaidade, porque eu usava calça às vezes em casa, mas eu não estava liberta da calça, mas as outras vaidades eu não tinha, não usava blusa de alça, não usava maquiagem de olhos, nada disso. Muito raramente, uma vez por ano eu usava maquiagem, mas eu andava nessa doutrina do Senhor, só o único pecado que eu tinha era o pecado da calça, mas mesmo assim eu fui batizada no Espírito Santo porque eu busquei muito a Deus e eu tinha um pouco de santidade, um pouquinho de doutrina. Orava bastante para ser batizada e fui batizada no Espírito Santo com 15 anos. Depois eu faço um vídeo falando como é que foi o batismo com o Espírito Santo com 15 anos na Assembleia de Deus. Aí, com 16 anos, eu parei de ir na igreja, assim, porque a igreja estava muito fria, muito desanimada. Parei de ir na igreja. Acabou a bateria.